Programa Servidor Mais. Folha dirigida, você já sabe. É muito conteúdo para você. E hoje nós vamos falar sobre programação neurolinguística. O especialista que vai conversar conosco sobre esse assunto é Eduardo Rocha. Após a vinheta, você já sabe. Folha dirigida, de volta, e vamos agora para valer com Eduardo Rocha, especialista em programação neurolinguística, a famosa PNL. Mas, afinal, o que é PNL? Tudo bem? Tudo jóia. É uma alegria estar aqui com você no Folha Dirigida. Bem, quando a gente pensa em PNL, essa sopa de letrinhas, né? Ela vem de um estudo de quase 4 décadas atrás, que teve como objetivo central entender a estrutura da subjetividade da mente humana, ou seja, como nós organizamos os conteúdos que estamos absorvendo pelo meio, por meio dos nossos 5 sentidos, e como isso é estruturado, codificado no nosso cérebro. P vem de programação, que é justamente esse sequenciamento dessas ideias, essa categorização, essa organização. N de neurolinguística. Para a PNL é por meio da linguagem que nós organizamos todo esse repositório interno. Se você tiver controle sobre esses padrões, sobre essas estratégias, você pode organizar esses recursos em contextos diferentes da sua mente, permitindo que você traga de um lugar para o outro, organize, estruture e possa centrar sua vida de uma forma mais organizada. Isso permite, por exemplo, porque assim, há uma visão talvez um tanto distorcida hoje, né, por parte de algumas pessoas ou algumas instituições, uma certa distorção dos conceitos ou das práticas de PNL. Perfeito. De modo que muitos acabam interpretando a PNL como um modismo. Né? O que é mito e o que é verdade nessa história toda, né? Há um aspecto científico, nós sabemos, Sim. E há um outro aspecto que talvez pegue essa carona, né, por esse outro lado. Como separar mitos e verdades em PNL? A PNL, ela, de certa forma, com a popularização de qualquer conteúdo, há sempre uma banalização por parte de algumas pessoas, né? A banalização é você acreditar que você pode utilizar a PNL para tudo, né? Apesar dela ser estruturante, mas ela tem as suas fronteiras, né? Como qualquer área do saber, né? Quando a gente desenvolve uma tese, até mesmo uma pesquisa científica, nós definimos quais são as fronteiras. A PNL, portanto, ela não se propõe a ser uma terapia, uma abordagem de terapia, como se muita gente já se propagou. Ela não se propõe a inventar algo. Na verdade, ela estudou aquilo que os gênios já faziam, que as pessoas geniais já faziam, que eram padrões de pensamento e estratégias que funcionavam, tirando todo o marketing de cima, né? Porque quando a gente pensa nessas terapias de desenvolvimento humano, aquilo que funciona, o cara oculta lá embaixo. E ele vai colocando uma série de camadas para valorizar, às vezes para dar uma certa personalização daquele processo. A PNL tira tudo isso e vê aquilo que realmente está funcionando e permite que você possa multiplicar isso em outras áreas. O Cortella, né, Mário Sérgio Cortella, ele fala de curadoria, não só ele, né, vários outros pensadores têm falado. Importa saber o que de fato importa. Exatamente. Então é o momento, com essa enxurrada de informações que a gente tem, sobretudo fruto das tecnologias, o grande desafio hoje é a curadoria, não é o acesso à informação. Exatamente. Então, como fazer curadoria de tanta informação para extrair aquilo que é essencial, aquilo que de fato importa? Então, a pergunta é, em PNL, e aí? O que importa de fato para o desenvolvimento pessoal e profissional? O que importa de fato são 3 fatores centrais. O primeiro fator é que você realmente tem controle sobre a sua química cerebral. A química cerebral está comandando a nossa vida, né? Dependendo do que a gente come e o que a gente faz, a gente muda a nossa química interna e ela vai definir a forma como a gente enxerga a vida. Se eu tiver com mais 2 neurotransmissores aqui, como por exemplo
endorfina e serotonina, eu vou enxergar as coisas de uma forma mais alegre, mais Positiva. otimista. Se eu tiver com mais cortisol, eu vou ficar mais tenso, vou observar aquilo com a sensação de medo ou de perigo. Na defensiva. Na defensiva. Se eu começo a controlar essa minha química cerebral pelaquilo que eu como e como eu penso, eu consigo direcionar o meu pensamento e as minhas sensações de acordo para isso. Então, esse é o primeiro fator. Segundo fator é conhecer as estratégias com que a mente opera no dia a dia. Como é que você toma decisões, como é que você faz escolhas, como é que você opera no dia a dia, como é que você tem concentração e foco naquilo que você precisa desenvolver, como você pega grandes objetivos e reparte em objetivos menores e sequencia, como você deixa para trás aquilo que não importa e dá foco para aumento o que realmente importa, como você desensibiliza eventos negativos. A curadoria, né? Da vida, né? Da vida. O que é que de fato importa? O que de fato importa. Como você tira todo esse lixo né, que foi sendo agregado em cima, e às vezes o conceito ele é bem elementar e muitas vezes é o que você faz. Então, a PNL, ela está focada naquilo que realmente importa, na essência da estrutura da psique humana. E por último, nós acreditamos que todos esses recursos, na verdade, estão dentro de você. Né? Então, aquela máxima de que nós temos Deus dentro de nós e que realmente nós somos fonte desses saberes, ela é verdadeira. Eu posso não saber filosofia, mas eu tenho o recurso de como aprender filosofia. Eu posso não saber matemática, mas eu tenho o recurso dentro de mim de como aprender matemática. E mesmo que eu tenha uma deficiência, ou um distúrbio, ou um transtorno, a PNL ela desenvolveu tecnologias para que você possa, mesmo tendo essas limitações, você superá-las para que você possa alcançar aquilo que você deseja. Muito bom. Você está acompanhando o programa Servidor Mais na Folha Dirigida. Nosso tema hoje é PNL, Programação Neurolinguística. Estamos com o especialista Eduardo Rocha, que vem tratando sobre esse assunto. Já tem uma atuação interessante, consolidada em diferentes setores, inclusive no setor público. Falando sobre isso, no setor público especificamente, quais as aplicações possíveis que você tem vislumbrado para a PNL, que já tem eventualmente aplicado em instituições públicas, em entidades públicas? Nós, lá em Brasília, estamos fazendo um trabalho junto ao Tribunal de Contas da União, já há 2 anos, né? Levando a programação neurolinguística, mais a sua parte de comunicação, como uma forma de mudar, às vezes, a forma como muitos de nós pensávamos em relação ao próprio serviço público. Não só no serviço público, mas as empresas têm adoecido bastante com o conflito constante e com essa incerteza. Eu costumo dizer que agora o mundo ele está em constante mudança o tempo inteiro. Né? Aquilo que antes era certo na semana passada começa a ficar incerto agora e daqui a uma semana pode ser que nem exista mais. Para citar o grande Bauman, né? Estamos em tempos líquidos. Líquidos, A modernidade líquida, né? A modernidade líquida. O Zygmunt Bauman falava. Né? Exatamente. Então, aquela solidez que se imaginava há alguns anos, inclusive das relações, das profissões, da carreira, né? Das certezas, essa solidez ela está sendo substituída por uma fluidez em que ele chamou de modernidade líquida. Tem um pouco disso? Tem um pouco disso, sem dúvida nenhuma. E como a gente aproximar essas pessoas de culturas, ideias e pensamentos tão diferentes? A única forma é alinhando a comunicação. A empatia, portanto, não é mais somente se sentir no lugar do outro e se comportar como gostaria que o outro se comportasse, mas sim se comunicar com a linguagem do outro, entender a forma como essa pessoa está estruturando o seu pensamento e a partir daí as pessoas começarem a se conectar umas às outras. Então nós acreditamos que na PNL, no dia a dia das pessoas, tanto para o servidor público, como dentro dos relacionamentos, até das empresas privadas, quando você alinha a comunicação, você evita conflito, ruído, desperdício de tempo, você tem mais recursos otimizados, você é mais assertivo, você é mais objetivos, e aí a gente acredita que você tem uma das grandes vertentes da PNL, que é o jogo do ganha-ganha. Todos acabam ganhando dentro daquele processo. Muito bom. Como promover esse processo do ganha-ganha, essa reciprocidade, tendo como base, por exemplo, a questão da comunicação? Um dos grandes elementos constitutivos dessa abordagem. Alguns falam, por exemplo, de certas linhas. Né? Alguns vão lá na oratória, outros vêm mais aqui na comunicação não violenta. Enfim, há diferentes caminhos
para reduzir conflitos, para alinhar estratégias. Como isso tem sido desenvolvido em cases especialmente práticos? Tens observado isso? Tem sido interessante os resultados que têm ocorrido? Eu costumo, quando eu vou falar do ganha-ganha, é importante que a gente traga o ganha-perde e o perde-perde, né? Que são os 3 outros jogos internos que a nossa mente faz. Sim. O ganha-perde é aquela ideia que na maioria das pessoas podem ter em relação à sensação de que se alguém está ganhando, alguém está perdendo. E que se ela não está tendo resultado é porque ela está perdendo. Ou seja, tem alguém ganhando em cima. Essa filosofia de que existe alguém ganhando, ela acaba gerando uma certa sensação de escassez. Ou seja, eu fico com receio de expor minhas ideias, de expor minhas práticas, porque se eu expor, alguém vai tomá-la de mim, alguém vai tirá-la de mim. Isso gera uma certa insegurança e medo. Eu deixo de desenvolver o outro, por exemplo. Perfeito. Por medo de que isso venha a comprometer o meu desenvolvimento. Exatamente. Quando, na verdade, seria o inverso. Exatamente. E é o inverso, né? Sim. Na verdade, é o inverso. O perde-perde é aquela sensação que você tem que te deixa paralisado. Ou seja, se eu não vou conseguir alcançar meu resultado, é melhor que eu não faça nada, né? Eu dou até um exemplo, quando um casal, um quer comer comida japonesa à noite e o outro quer comer de italiana. Aí fica comida japonesa e comida italiana. Então vamos sabe uma coisa? Não vamos sair de casa. Né? Ou seja, os dois perderam. Não vou mais sair essa merda, não sei o que, etc. Ou seja, os dois acabam perdendo. Sim. Enquanto que eles poderiam dizer, tá, vamos para um restaurante que tem as 2 comidas, ou vamos comer uma outra coisa, mas satisfatório. Pensar na terceira via. Na terceira via, exatamente. Abrir possibilidades, perceber que não existe só um e o zero, né? Não existe só 2 alternativas, existem milhares de alternativas entre essas 2. A vida não precisa ser tão maniqueísta assim. Exatamente. Né? E o outro fator e o ganha-ganha. Onde é que o ganha-ganha ele entra? Mesmo na possibilidade em que você não esteja alcançando o seu resultado, como você pode aprender com isso? Então, essa é a grande ideia. Então, se alguém chega para mim e diz assim, Eduardo, você fez um péssimo trabalho. Se eu estou no jogo do ganha-perde, eu digo, esse cara está querendo me agredir. Se eu estou no jogo do perde-perde, eu digo, cara, também, sabe de uma coisa? Estou nem aí porque ele está falando. Se eu estou no jogo do ganha-ganha, eu vou perguntar, como você deduziu que eu não estou fazendo um bom trabalho? Eu vou ficar curioso em saber como ele teve essa ideia. Percebendo que ele apenas falou isso de acordo com as representações que ele teve, talvez até sejam distorcidas. Quando eu não me atinjo pela crítica, quando eu não me atinjo por essa ofensa, eu procuro entender o que está por trás disso, é onde a minha mente diz, eu vou ganhar até numa situação em que talvez eu perderia. Então, essa mentalidade, ela é algo que a gente está começando a transferir dentro dos órgãos públicos, né? Entender que agora nós estamos numa missão de mudar o Brasil. E nessa missão de mudar o Brasil, a gente tem que se unir. Então, não existe ideal político, não existe direcionamento político, não existe direcionamento de ideias, existe uma complacência, uma complenitude de tudo isso para que a gente possa alcançar aquilo que desejamos, que é desenvolver todos nós. Muito bom. Essa questão do ganha-ganha, né, dentro dessa perspectiva, você pode conectar isso, por exemplo, com visões de curto, médio e longo prazos. Talvez o curto prazo ele tende a ser muito mais reativo, talvez o perde-ganha ou mesmo o perde-perde. As conexões entre essa visão de longo prazo, muito própria para planejamento, alinhamento estratégico, né, e a PNL, esse tipo de visão pensa-se como algo interessante, como algo mais viável? Essa é uma abordagem possível? Há outras que seriam mais interessantes? Hoje já se sabe que os resultados a curto prazo, eles na verdade estão atendendo a problemas que a longo prazo passado não foram resolvidos. Então você está reagindo a coisa que era para você ter resolvido lá atrás e você não resolveu. Isso acontece até dentro de processos terapêuticos. A maioria das doenças terapêuticas, dos transtornos terapêuticos, são problemas que não se resolveram no passado. O cara vai colocando ali por debaixo do tapete e uma hora explode. Não é coisa de 15 minutos atrás. É de 15 minutos atrás, né? Você não estourou ali com o seu chefe numa reunião porque estava mais acalorada a discussão, simplesmente porque o seu chefe aumentou o tom. Aquilo ali vem lá de trás, que vem se acumulando e chega um momento que se esgota, né? Então, nós acreditamos que
O desenvolvimento humano, ele acontece por uma decisão de agora, pensando no futuro. Então, nós decidimos agora pensando no longo prazo. Eu decido estar aqui agora, tendo uma entrevista com você, pensando na repercussão que isso tem a longo prazo. Eu decido ler um livro hoje pensando nos resultados que eu vou ter a longo prazo, né? Mas a minha decisão do aqui e agora é importante, porque senão a gente fica só com pensamento a longo prazo e não se faz o passo a passo, o dia a dia, né? E quando a gente só faz o dia a dia, a gente deixa de pensar na continuidade disso a longo prazo. Nem tanto, nem tão pouco, então. Exatamente. O equilíbrio, né? Fazer o aqui e agora bem feito, mas sem esquecer jamais do que é onde você está chegando, onde você vai chegar. Onde você quer chegar. A PNL ela trabalha com a ideia de que a primeira coisa que você tem que definir é onde você quer chegar. Né? Então, eu me pergunto todos os dias, onde é que eu quero chegar? Né? E essas perguntas, elas servem para tudo. Né? Numa reunião, primeira coisa que a gente tem que dizer numa reunião, aonde nós vamos chegar nessa reunião? Qual a pauta da reunião, né? Eu acho bem curioso, alguns chefes que costumam dizer assim, não, eu vou pegar meus funcionários de surpresa. Vai ser o jogo do ganha-perde. Ou vai ser o jogo do perde-perde. Para ter o jogo do ganha-ganha, você vai ter que dizer a pauta com antecedência, essa pessoa tem que se preparar, porque você não quer ganhar deles e nem quer ser pego de surpresa por eles. Você quer complementar isso. E toda vez que a gente quer complementar, a gente parte do pressuposto da preparação. Um cidadão desse, uma cidadã dessa não tem visão estratégica, tem reunite. Né? Exatamente. Uma doença que... E as reuniões ficam improdutivas, ficam longas. Quando você já está pautada a reunião, já sabe o que tem, você pode dar um tempo direcionado, as pessoas já sabem o que vão fazer ali, o que elas vão debater. Sim, podem até estudar, até para apresentar alternativas, né, de uma solução para o tema. Claro. A queima-roupa é muito mais difícil de se refletir, de se buscar uma solução efetiva. Eu acho que até imaturo, eu diria assim de passagem. Sim. Há quem aponte, né, alguns pensadores da área de gestão apontam nesse tipo de comportamento e em outros similares justamente isso, né? Uma imaturidade ou um excesso de vaidade, né? Uma demonstração de poder. Né? Não, então eu poderia, por exemplo, me comunicar de maneira mais transparente. Né? Certas reuniões, aquela impressão, isso é um meme até, né? Acabo de sair de uma reunião que poderia ter sido um e-mail. Né? Muitas vezes nada mais é do que demonstração de força. Né? Então o cidadão, a cidadã quer demonstrar força, como não sabe ou não tem de fato outras condições, então demonstra de uma maneira tão quase pueril, né? De uma maneira quase infantil. Né? De novo, o tema que poderia ser resolvido, tratado de maneira tranquila por e-mail, se tornou uma reunião às vezes com um dispêndio logístico, de deslocamento, de trânsito, de tempo, que não se justificam. E aí a pergunta, qual é a saída para esse povo? O que fazer quando se está diante de situações assim? Quando você está do lado de quem está na reunião, é objetivar, né? Trazer as perguntas. Eu costumo dizer que o mais importante nem sempre estão nas respostas, mas sim nas perguntas. Toda pergunta ela tem uma pressuposição. E essa pressuposição ela define a sua intenção. Se você tem a intenção de resolver um problema, você vai fazer perguntas mais próximas da ideia de solução desse problema. Se você tem intenção de somente aprofundar em cima do problema, ou até provocar, você não quer resolver, exatamente. Você quer só provocar. Provocar. Que pode ser até um agravamento do problema. Exatamente. A sua pergunta ela vai ser muito mais provocativa, vai ser mais fechada. Do que propositiva. Do que uma pergunta mais aberta. Então, na PNL, nós trabalhamos com perguntas abertas no início dos processos, para que se tenha um brainstorm de ideias. Depois que tem um brainstorm de ideias, nós vamos afunilando as perguntas para que dê aquele objetivo e saia naquela solução que a gente tem. A gente chama isso de um funil comunicacional. Muito bom. Esse infelizmente, meu querido, minha querida, infelizmente, bom, mas certamente em breve a gente vai ter muito mais, tá? Eduardo, primeiro gostaria de te agradecer pela presença, gostaria que deixasses uma mensagem final a todos que nos acompanham, profissionais do setor público ou demais profissionais, das potencialidades que a programação neurolinguística ela pode promover para a evolução, tanto pessoal quanto profissional, de todos que nos acompanham. E, mais uma vez, obrigado. Bem, o que eu gostaria de
transmitir aqui hoje é que muitos dos fatores que têm adoecido as pessoas nas empresas, principalmente nos órgãos, a chamada ansiedade ou transtorno de ansiedade, tem sido provocado por conflitos e problemas entre as pessoas que muitas vezes poderiam ser evitados. A PNL atua com a ideia de que se você evita os problemas que não existem, você acaba focando realmente naqueles problemas que verdadeiramente precisam de atenção. E a maioria desses problemas que estão consumindo a nossa psique, eles poderiam ser resolvidos apenas com comunicação mais clara, objetiva, não violenta, mas principalmente direcionada àquilo que todos nós desejamos, que é aumentar a produtividade, a assertividade e realmente direcionar todos os nossos esforços àquilo que realmente importa. Muito bom. Olha aí, curadoria para a vida. Né? Importa aquilo que de fato importa. Eduardo Rocha, mais uma vez obrigado. Nosso tema, Programação Neurolinguística, PNL. Obrigado a você que nos acompanhou. Continue conosco. Como você sabe, a Folha Dirigida dispõe de muito mais conteúdo para você. E vamos para frente, porque, olha, tem muito mais para você que nos acompanha. Grande abraço e até logo!